Olá! Vamos conversar sobre um assunto muito sério hoje: o bullying. Sabe, muita gente ainda pensa que é só coisa de criança, uma fase boba da escola que todo mundo passa. Mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. O bullying é uma dinâmica social complexa que machuca de verdade. Mas o mais importante é que não é algo inevitável. A gente pode sim entender como ele funciona e, melhor ainda, a gente pode dar um basta nisso. Essa frase, né? Ela resume tudo perfeitamente. É o ponto de partida ideal para a nossa conversa. Porque é exatamente isso. O que para uma pessoa pode parecer só uma brincadeirinha, para quem está sofrendo, nossa, é uma fonte de dor muito real e que pode durar muito tempo. Simplesmente não tem graça. De jeito nenhum. Então, para a gente conseguir combater o bullying de frente, o primeiro passo é saber exatamente o que ele é. E olha, é tão importante quanto saber o que ele não é. Afinal, vamos combinar, nem todo conflito, nem toda discussão que acontece pode ser chamada de bullying. Pensa um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente usa essas palavras como se fossem a mesma coisa, né? Mas elas descrevem situações totalmente diferentes. Entender essa diferença é crucial para a gente conseguir identificar o problema do jeito certo. E aqui a distinção fica bem clara. Uma briga geralmente é uma coisa pontual. Acontece ali entre duas pessoas que têm mais ou menos a mesma força e pronto, acaba. O bullying não. Ele tem duas características que são a chave de tudo. Primeiro, um desequilíbrio de poder. Ou seja, um lado é mais forte ou mais popular ou tem alguma vantagem. E segundo, a repetição. Não é um incidente isolado. É um ataque que acontece de novo e de novo, sempre com a intenção de humilhar. Mas essa dinâmica toda não envolve só duas pessoas, não. Uma situação de bullying é como se fosse um pequeno drama, sabe? Com três papéis muito bem definidos. E entender cada um desses papéis é fundamental para a gente saber como agir e mudar essa história. Então, temos três personagens principais nessa cena. O autor, que é quem pratica o ato, a vítima, que é quem sofre, é o alvo, e os espectadores, que são a plateia que assiste a tudo. E o mais incrível é que cada um deles tem um poder gigantesco para mudar o rumo das coisas. E o que motiva o autor? Bom, raramente é uma questão de força de verdade. Na maioria das vezes, tem a ver com uma necessidade de controle, de status. É uma tentativa de se sentir poderoso diminuindo outra pessoa, sabe? Buscando ser popular através da intimidação. Do outro lado, para a vítima, o impacto é profundo e vai muito além de qualquer dor física. A gente está falando de humilhação, de medo constante, de uma tristeza que pode levar a pessoa a se isolar completamente do mundo. A autoestima é atacada sem parar, e essas cicatrizes emocionais, essas, podem durar uma vida inteira. E aqui a gente chega no ponto central da questão: os espectadores. Eles são a maioria. E por incrível que pareça, são o grupo que tem mais poder na situação. Mesmo se sentindo mal com o que está acontecendo, muitas vezes o medo ou a dúvida do que fazer acaba paralisando. Só que essa falta de atitude, essa inação, acaba dando força para o autor continuar. Isso tudo nos leva a uma questão ainda maior. O bullying não acontece dentro de uma bolha. Ele cria ondas, como um efeito dominó, que afetam todo o ambiente, seja na escola, no trabalho, em qualquer comunidade. Ninguém sai ileso dessa história. A lógica é bem simples. Um ambiente que tolera o bullying se torna um lugar inseguro para todo mundo. A confiança é quebrada, o medo se instala e aquela cultura de respeito que deveria existir simplesmente desaparece. Mesmo quem não está diretamente envolvido sente o peso desse clima hostil. Tem uma citação do Einstein que captura essa ideia de forma brilhante. Ela joga o foco na responsabilidade de quem assiste. O mal não cresce só pela ação de alguns, mas principalmente pela falta de ação de muitos. É pesado, mas é a pura verdade. Ok, já entendemos o problema, a dinâmica, as consequências. Agora chegou a parte mais importante: como a gente muda essa realidade? A boa notícia é que a solução está ao alcance de todos, especialmente dos espectadores. E essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? O que uma pessoa que está só assistindo pode fazer para realmente ajudar sem se tornar o próximo alvo? Felizmente, existem passos bem claros e bem práticos que a gente pode tomar. Anota aí, são 5 passos diretos e muito eficazes. Primeiro, não dê palco para o show. Não ria, não incentive, não participe. Segundo, chegue perto da vítima e ofereça apoio. Às vezes, um simples "você tá bem?", depois que tudo passou, já ajuda muito. Terceiro, se recuse a ser plateia. Saia de perto. Um agressor sem público perde toda a força. Quarto, ajude a vítima a sair da situação, se for seguro, claro. E quinto, o mais importante de todos, sempre informe um adulto de confiança.
Essas ações quebram o ciclo de poder do bullying na hora. No fim das contas, a mensagem principal é esta: combater o bullying não é uma tarefa para um herói solitário. É um esforço de toda a comunidade. É uma responsabilidade que todos nós compartilhamos. A verdadeira mudança acontece quando a cultura do lugar muda, quando o silêncio deixa de ser a resposta padrão e agir se torna o esperado. Cada pequena atitude de um espectador, somada às atitudes de outros, vai construindo um ambiente onde o bullying simplesmente não consegue mais se criar. E a gente termina com essa reflexão, porque no fundo é disso que se trata. O bullying nasce de um desejo de dominar, de se sentir superior. E a cura para isso é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Então a pergunta que fica é: como a gente pode fortalecer esse valor nas nossas escolas, nas nossas comunidades e, principalmente, dentro de nós mesmos? Essa é a tarefa que fica para todos nós.